O capítulo 6 de 2 Coríntios, o verso 14, é um texto bem conhecido. O texto diz o seguinte: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Comumente nós ouvimos alguns dos nossos irmãos falarem sobre esse texto, ou usar esse texto em relação a relacionamento com pretensão de namoro, noivado e casamento. A dificuldade é que o texto não fala sobre, não tem a intenção de nos orientar acerca desse tipo de relacionamento. Evidente que o bom senso, ele cabe em qualquer relação da nossa vida. E outros textos podem nos orientar acerca desses relacionamentos conjugais, ou de namoro, ou de noivado. Esse texto propriamente dito, ele fala sobre um acordo que as igrejas de então, elas tinham em relação a um problema de dificuldade financeira em relação à igreja de Judá. Por conta de uma fome, de uma necessidade, as igrejas resolveram fazer uma coleta e enviar para Judá para que solucionasse o problema, ou pelo menos amenizasse o problema. A igreja de Corinto, ela se voluntariou e se comprometeu a recolher oferta e mandar. O problema é que, no meio do caminho, o apóstolo Paulo e a igreja tiveram algum tipo de dificuldade de relacionamento, um problema de uma ruptura momentânea de relacionamento. E por conta dessa ruptura, a igreja de Corinto desistiu de enviar o valor comprometido ou coletado. E nesse contexto, o apóstolo Paulo vai orientar numa disciplina apostólica, mostrando que o problema de relacionamento entre a igreja e ele não tem nada a ver com o nosso compromisso. Quem quebra os contratos são os filhos de Belial. Quem quebra os compromissos são os filhos de Satanás. A relação pessoal, ela pode ser resolvida, mas o problema da fome dos irmãos de Judá não tem nada a ver, ou não tinha nada a ver, com o problema de Paulo e da igreja. Nesse contexto, o que Paulo está nos orientando? Que nós não devemos se pôr em julgo desigual com os descrentes. São os descrentes que arrumam qualquer desculpa para desistir dos seus contratos. São os descrentes, os injustos, os filhos de Satanás, que não honram a palavra empenhada. Nós temos também várias dificuldades de relacionamento. O comportamento cristão é que não importa se eu tenho dificuldade no meio do caminho de relacionamento, compromisso é compromisso. Quando nós continuamos lendo o texto, o apóstolo vai dizer assim, que nós permanecemos nos nossos contratos. E aí então ele incentiva mostrando que a coleta ela é importante, que nós devemos ajudar aqueles que principalmente nós falamos no primeiro momento que ia ajudar. Enviar a oferta para os irmãos da Judéia era muito mais importante do que o relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto. Portanto, não desista dos seus contratos. Não desista daquilo que você se empenhou por um problema contingencial de relacionamento. Fidelidade honra a Deus. Quem não é fiel, o texto está dizendo aqui, ele se coloca em julgo com Satanás. Ele não, que comunhão pode ter a luz com as trevas? É as trevas, são os filhos das trevas que usa qualquer desculpa para desistir dos seus contratos. Nós, que nascemos de novo, honramos nossos contratos, independente das circunstâncias. Que o Senhor nos ajude a fazer uma leitura adequada do texto para que o nosso caráter, nossa fidelidade seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra empenhada. Que Deus abençoe em nome de Jesus.